Oi, bem-vindo ao blog Soberanos Ideais, um espaço dedicado para falarmos sobre a Ordem de Molay e maçonaria. Meu nome é Alan Kelvin e esse vídeo foi feito em parceria com o blog No Esquadro, do autor Ken Ismail. Nele, iremos falar sobre as nomenclaturas soberano e sereníssimo, ao se referir a um grão-mestre de uma obediência maçônica. Talvez você saiba usar o termo soberano ou sereníssimo, quando se refere a um grão-mestre da maçonaria. Mas já parou para pensar a origem do termo, ou ao mesmo por que o uso diferente a depender da obediência maçônica? O Grande Oriente do Brasil e a maioria dos Grandes Orientes independentes, confederados à Comab, adotam o termo soberano ao se referir ao seu grão-mestre. Já as 27 grandes lojas brasileiras adotaram oficialmente o termo sereníssimo ao se referir ao seu grão-mestre. O termo mais comum ao se referir ao grão-mestre na língua inglesa é o Most Worshipful, que pode ser traduzido de várias formas, como muito respeitável, muito venerável, venerabilíssimo ou até mesmo o mais venerável. Há registro da utilização do termo de pelo menos 1721. O termo é facilmente utilizado nos primeiros anos da Grande Loja especulativa, devido a uma questão lógica. Se o venerável era chamado de Worshipful, o grão-mestre deveria ser chamado de Most Worshipful, ou seja, muito venerável. Uma observação aqui é que durante algum momento da história, as lojas brasileiras foram influenciadas pelas grandes lojas americanas, comumente chamado de Most Worshipful Grand Lodge of e o nome do estado. Daí então as grandes lojas brasileiras decidiram utilizar essa nomenclatura. Também, porém, traduziram Most Worshipful como muito respeitável grande loja. Aparentemente um equívoco, já que no meio maçônico, o equivalente a worshipful tenha sido chamado de venerável. A resposta para essa adoção está no fato de que muitas grandes lojas latino-americanas já haviam utilizado o termo muito respeitável gran logia, o que pode ter influenciado o termo utilizado em português. Agora vamos falar do termo sereníssimo. O primeiro registro do termo sereníssimo, utilizado em referência a um grão-mestre, vem da França, em 1743. Com a morte do Duque de Antin, primeiro grão-mestre da Grande Loja da França, Louis de Bourbon, conhecido como Conde de Clermont, foi eleito seu sucessor. O Conde de Clermont era um príncipe de sangue e, por isso, detinha o direito de receber o tratamento de sereníssimo, assim como os demais príncipes de sangue da França. Esse direito foi devidamente observado na Grande Loja da França durante sua gestão, em que foi chamado de Sereníssimo Grão-Mestre, ou seja, um príncipe que ocupa o posto de grão-mestre. Daí, após 50 anos utilizando o termo sereníssimo, de 1743 a 1793, a maçonaria francesa passou a considerar o termo como sendo maçônico. Já não tinha mais o problema de utilizar essa forma, pois a França nessa época já era uma república. Agora vamos falar do termo maçônico soberano, utilizado no século XIX. A verdade é que originalmente o termo utilizado pelo Grande Oriente do Brasil, ao se referir ao seu grão-mestre, era sapientíssimo. Durante 45 anos do século XIX, entre 1832 e 1877, o termo correto utilizado era sapientíssimo grão-mestre do sapientíssimo Grande Oriente do Brasil. E não foi ao acaso que utilizava desse termo. A explicação para isso é que o Grande Oriente do Brasil, nos primórdios, era conhecido como uma obediência mista, onde se misturavam os graus simbólicos e os altos graus, o que é considerado irregular pela comunidade maçônica internacional. Somente em 1951 que o grão-mestre desfez a irregularidade ao promulgar a nova Constituição Maçônica do GOB. Durante esse período misto, o grão-mestre acumulava o posto de soberano grande comendador. Era então utilizado o termo sapientíssimo para grão-mestre e muito poderoso para soberano grande comendador. Esses termos acabaram caindo em desuso e talvez tenha sido pela extensão do título, sapientíssimo grão-mestre e muito poderoso soberano grande comendador. A partir do ano de 1877, o uso do termo soberano passou a ser utilizado. Falando agora dos Grandes Orientes Independentes, que surgiram em 27 de maio de 1973, eles parecem não terem chegado a um consenso. O Grande Oriente de Santa Catarina, por exemplo, usa o termo sereníssimo. E o Grande Oriente Paulista, apesar de inicialmente ter utilizado o termo soberano, desde 2003 usa o termo sereníssimo. A maioria dos confederados à Comab utilizam o termo soberano.
Esse vídeo não tem o intuito de determinar quem está certo ou quem está errado em seus termos quando se referem aos seus grãos-mestres, mas sim de esclarecer a origem, trazer a curiosidade sobre essa diversidade de termos maçônicos em nossa organização. Essa e outras histórias fazem parte dos assuntos que eu abordo aqui no blog Soberanos Ideais. O link para o artigo original do blog no Esquadro está na descrição desse vídeo. Obrigado por me acompanharem até aqui, um fraterno abraço e até a próxima.